Olá, domingo é dia de eleições e o Brasil decidirá quem o governará pelos próximos 4 anos. Eu já manifestei o meu apoio, o meu voto a Jair Bolsonaro, embora também tenha confessado que não é meu candidato ideal, que não será o salvador da pátria e que eu não concordo com tudo que ele já disse ou já fez. A minha escolha nesse momento é pelo que eu estou chamando de o mal menor. Mas aí algumas pessoas me questionaram, mas você vai votar num torturador? Vamos lá, Jair Bolsonaro não é um torturador, mas já fez, coisa que eu discordo, alguma apologia, algum elogio a pessoas que ficaram conhecidas na história como torturadoras. O que as pessoas que me questionam muitas vezes esquecem é que do outro lado, o outro candidato também tem um histórico de apoio a pessoas que nós não deveríamos apoiar em hipótese alguma. Ditadores, por exemplo. O outro candidato é candidato do PT. E o PT historicamente tem apoiado, aplaudido e até financiado com dinheiro brasileiro, dinheiro dos nossos impostos, regimes ditatoriais pelo mundo. Regimes como o do Congo, por exemplo. Vá pesquisar sobre isso. Regimes como Guiné Equatorial, por exemplo. E até agora não ficou bem explicada aquela história da mala de dinheiro e relógios que chegaram no Brasil. Regimes como o do ditador já falecido Fidel Castro em Cuba. Um regime tão ditatorial que começou com o extermínio de adversários, se caracterizou por prender e torturar opositores e também por coibir as liberdades individuais. Uma pessoa no regime cubano não podia deixar o país nem que quisesse. E o PT sempre apoiou. Apoiou regime, pasmem, de Nicolás Maduro na Venezuela. Tanto o ex-presidente Lula quanto a ex-presidente Dilma e agora o candidato Fernando Haddad já manifestaram apoio a Nicolás Maduro na Venezuela. Você quer um regime mais torturador do que esse? Que tem feito um mal terrível à sua população, pessoas morrendo de fome. Então veja, quando eu digo que eu estou escolhendo o mal menor, é porque eu considero que Haddad representa apoio à tortura, à ditadura e ao extermínio de adversários muito mais do que Jair Bolsonaro. Ah, mas o Fernando Haddad se manifestou contra isso recentemente, no pleito eleitoral, né, com todo respeito. E esse Haddad, que agora não sustenta o que fala e que apoiou o PT em tudo isso nesses anos, para mim, com todo respeito, não passa de hipócrita e covarde, porque nem para defender as suas posições históricas ele tem condições nesse momento de sua campanha. Então veja, é disso que se trata, de termos a mesma coisa dos dois lados e não de um lado só, como muitos militantes tentam fazer parecer. Ah, mas o Jair Bolsonaro é a favor da pena de morte. Meu querido, Fernando Haddad é a favor da legalização do aborto. Ah, mas Jair Bolsonaro é favorável à diminuição da idade penal. Fernando Haddad é a favor da liberação da maconha. Sou pastor há muitos anos, já fui capelão de casa de recuperação. As igrejas que eu pastoreei, que vários colegas meus pastoreiam, você que é cristão sabe disso. Apoiam casas de recuperação, lutam na recuperação de drogaditos. A droga é um mal na nossa geração e nós vamos votar num presidente que quer liberar isso. Ah, mas Bolsonaro é misógino. Fernando Haddad é a favor da ideologia de gênero. Você que é cristão, deixa eu jogar limpo com você, ok? Você que é cristão, comunga na sua igreja, é submisso às suas autoridades espirituais. Não estou falando de você que é desigrejado, que só sabe criticar a igreja, que não ama a Bíblia Sagrada, que não tem vida espiritual, que não tem ministério, que não produz frutos espirituais. Você não é, nesse momento, a pessoa com quem eu estou dialogando aqui. Estou pensando em você que ama a sua igreja, que ama seus pastores. Quando você diz, vou votar num candidato que é a favor da ideologia de gênero, você está criando uma situação de potencial constrangimento para a sua igreja e para o seu pastor. Por quê? Porque dentro desse programa há um discurso no sentido de se criminalizar aquilo que possa sugerir algum tipo de homofobia. Então, por exemplo, no futuro, se isso continuar crescendo e finalmente se consolidar, o seu pastor estará pregando
Uma carta do apóstolo Paulo, por exemplo, não é Antigo Testamento não, uma carta do apóstolo Paulo, como Romanos capítulo 1, Apocalipse, e ele se posicionará contra a prática homossexual como uma prática pecaminosa, e ele terá constrangimentos com a justiça. Nas escolas haverá constrangimentos em relação a professores e diretores. A escola pública continuará cada vez mais sendo invadida por todos esses conteúdos de uma ideologia que, veja, com todo respeito aos movimentos chamados LGBT, eles têm direitos e devem lutar pelos seus direitos. Contudo, a ideologia de gênero vai levar valores invertidos que não coadunam com a fé cristã para ambientes onde nós não teremos nenhuma defesa contra tudo isso. Então, quando você for votar, lembre-se que você precisa, acima de tudo, pensar nos valores do reino de Deus, que são valores que você diz defender. Ah, mas Jair Bolsonaro não tem experiência, está há tantos anos no Congresso e não fez nada. O mesmo pode ser dito de Fernando Haddad, pior prefeito da história de São Paulo e ministro da Educação, responsável por números como a gente vê hoje em dia na educação. Os piores índices do mundo. Então veja bem, há argumentos de todos os lados. Se você vai votar no Fernando Haddad, você tem esse direito. Mas reconheça, você vai votar nele porque você quer que o projeto a ser executado no Brasil nos próximos anos seja um projeto de esquerda. Você tem esse direito. Isso é uma democracia. Mas não apele contra aqueles que desejam um projeto mais à direita, mais conservador, e que de alguma maneira faça um pêndulo com o que a gente vem vivendo nos últimos anos. Além do que, uma das razões muito fortes para mim é que o candidato Fernando Haddad é o representante do partido que protagonizou o maior esquema conhecido de corrupção no Brasil. Quebrando empresas públicas, desviando dinheiro, fazendo conchavos com empreiteiras e até com bancos. Ou seja, como é que eu, como cristão, e a Bíblia diz tanto a respeito do roubo, da corrupção, da mentira, tanto. Como é que eu, como cristão, vou votar num candidato que recebe instruções na cadeia de um condenado pela justiça, faz apologia dessa pessoa e, ao mesmo tempo, sugere que vai soltar criminosos assim que for eleito e assumir? Eu não posso votar nele como cristão, porque ele não representa nada do que eu acredito. O outro não representa tudo do que eu acredito. E muitas coisas do que ele representa eu não acredito. Mas na minha opção pelo mal menor, eu, mais uma vez, manifesto apoio a Jair Bolsonaro. E se algum militante ideológico não gostar ou não quiser essa minha manifestação, tem todo o direito. Só não tem o direito de agredir, de ofender e de questionar a lisura. Eu conheço muitos homens abençoados, cheios da graça de Deus, íntegros, que têm uma história bonita, que estão na mesma direção que eu. Aliás, as pessoas que eu mais respeito estão nessa direção. Tem pessoas que eu não respeito, historicamente falando, que também estão nisso. O mesmo vale para o outro lado. Dos dois lados há pessoas que são intolerantes, dos dois lados há pessoas que são violentas. Aliás, o único candidato que foi vítima da violência até agora foi Jair Bolsonaro. Haddad fica falando que está ameaçado, o petismo fica lá dizendo, ameaça, e a grande verdade é que até agora o único fato concreto é que a violência sempre vem do lado da esquerda, muito mais intolerante, na minha modesta opinião, pelo que eu acompanho. Mas aí também já é a periferia dessa discussão. No que diz respeito ao centro dela, estou bastante convicto e espero poder ajudar alguém que ainda está decidindo a sua posição, tá certo? Quanto ao mais, vamos orar pelo Brasil, porque nós cristãos somos cidadãos do reino de Deus. Somos embaixadores no Brasil, mas cidadãos do reino. Nos preocupamos com o Brasil, amamos o Brasil e oramos por ele. Mas a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação num corpo como o da sua glória. Amém por isso, que Deus abençoe a todos.